Quando Jesus continua andando, os discípulos, para variar, ficam meio... que você está fazendo? Não, vamos chegar até o final ali. A lei fala sobre obrigação, mas não fala se a gente pode trabalhar voluntariamente. E aí, os soldados começam a ficar constrangidos, né? Olá, escolhido! Nós começamos o nosso terceiro dia de entrevistas com convidados especiais. Vocês acabaram de assistir o episódio 5 e 6. Muitas emoções, eu sei, o coração já tá quase saindo pela boca. Se você tá aqui desde o primeiro dia, você já chorou, já riu, já viveu a montanha-russa de emoções que o The Chosen sempre causa da gente. E eu tô muito feliz em dizer que a gente tá chegando na reta final e para próximo domingo tem um grande finale aí que a gente tá preparando, mas não vou dar spoilers, não vou contar esse segredo. Você vai ter que estar aqui domingo que vem para descobrir qual é o grande segredo que eu, Matheus e a galera da Chosen tá preparando para vocês. Mas sem mais delongas, a gente vai conversar agora sobre o episódio 5, convidado muito especial que tá com a gente. Eu vou contar um pouquinho sobre ele antes de dizer quem é, vamos ver se você adivinha. Ele é formado em teologia pela faculdade Latinoamérica FLAM, ele é pós-graduado em Teologia Urbana pela Universidade Unifil, ele é professor de Hermenêutica Bíblica aqui na internet há mais de 20 anos, gente, muito tempo. Ele publicou 3 livros, Vida Cristã, Fora de Casa, Ontem Esponja, Amanhã Peneira e Mosaico Bíblico, pastor da Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila, teólogo, professor, escritor, esposo, pai, ele é muita coisa. Então, quero que vocês aí de casa e eu daqui recebam com muitas palmas e muita honra Marcos Botelho! Tudo bem, Marcos? Obrigado, Jay. Um abraço para todo mundo aí que está acompanhando The Chosen. Muito feliz de estar aqui, hein? Uma honra pra gente, uma honra te receber. Já quero começar perguntando, então, até agora, com todas essas 4 temporadas, grandes emoções que a gente vive com The Chosen, qual foi o seu episódio favorito? Qual tem sido a sua impressão da série até agora? Bom, eu sou, além de família de missionários, né? Além de uma família, meu pai é pastor, meu irmão é pastor, missionários, eu também sou de uma família que gosta muito de cinema, né? Sempre, assim, fui desafiado, já escrevi peças e tudo mais. Então, Uau! eu sempre acompanhei muito as adaptações da Bíblia no cinema, nas séries. E eu tenho uma alegria porque o The Chosen foi e está sendo a adaptação no cinema que eu acho que é a melhor possível. Foi uma grande alegria. Eu comecei a assistir já na primeira temporada, né? Quando estava chegando, ainda não era esse boom que é, né? E eu lembro direitinho de eu falando para o meu pai, falando para o meu, olha, isso aqui é muito rico, é uma adaptação muito legal, é bíblica, mas você vai ver um outro lado legal de um Jesus muito menos sisudo. Então, assim, eu não tenho um episódio, porque eu choro muito. Então, assim, cada episódio, você sabe que às vezes a gente chora, às vezes a gente fica indignado. Então, assim, eu tenho. E às vezes a gente fica assim, só olhando, olha que interessante o caminho que eles tomaram, né? Eu não faria desse jeito, mas eu acho assim interessante eles terem ido por esse caminho, porque vai trazer um outro tipo de pensamento. Então, eu sou uma pessoa que gostei já logo no começo e sempre recomendo. Então, já gravamos coisas, a gente tem podcast, então a gente sempre já gravou falando sobre The Chosen. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês e ver um ministério desse alcançando tantas pessoas, né? Eu acho que isso que eu que sou missionário, de família de missionário, a gente sempre pede recursos a Deus para nos ajudar a pregar o Com evangelho. E eu certeza. acho que o The Chosen é óbvio, só sei que todo mundo que está assistindo sabe disso, mas é bom ressaltar, não substitui a Bíblia, mas ele é uma porta de entrada para quem ainda não começou, e é lógico, como todo filme, o livro é melhor que o filme. No nosso caso, o livro ele é inspirado, então ele é muito melhor, mas assim, The Chosen é muito bacana. Eu fico muito feliz que tenha sido tão impactado. Todos nós, né, somos impactados com The Chosen, não tem como não chorar. Até a pessoa que não chora tem aquela lágrima que cai e fica assim: não, não tô chorando, não tô chorando. The Chosen tem esse impacto na nossa vida. E agora sobre o episódio 5, que é o episódio que a gente vai É conversar agora. verdade. A galera acabou de assistir o episódio 5. Foi muito impactante, assim, as emoções ainda à flor da pele com tudo que aconteceu. E aí? O que é que você achou do episódio 5? Quais foram as suas primeiras impressões? Olha, o episódio 5 é um episódio. Eu fiquei muito feliz de ver o episódio 5 e eu já sabia que eu ia participar também aqui, né? Então, assim,
é muito rico, é muito texto, e eu gosto. Eu comecei a ver, eu acho que apresenta de forma mais profunda os sinédrios religiosos da época, como eles eram divididos, apresenta o episódio de Maria e Marta com a mãe, com os romanos. Então, assim, é muito legal, porque assim, uma boa série ela tem que ter uns 3 grupos ali que muda o foco, né? E como é uma adaptação do Evangelho, geralmente é um grupo só, né? Mas eu gosto muito quando vai assim lá para os religiosos, volta. Então, assim, muito, muito feliz. E o final, de novo, um final surpreendente. Esse final dos 5 não é de chorar, mas é de você ficar. Então, assim, você dá aquele sentimento assim, começou, né? Eu estava gostando de Judas, né? Acho que todos nós, assim, o Dallas, ele conseguiu criar no nosso coração um apego com o Judas pra agora fazer um pá e dar aquele corte. Mas a gente já vai chegar no Judas, que assim, esse é o assunto, foi o final do episódio. Então vamos guardar pro final da nossa conversa, o bate-papo sobre Judas, porque a gente tem muito pra falar sobre ele. Mas agora, assim, acho que a coisa que mais me impactou no episódio foi aquele momento da segunda milha. Porque a gente consegue ver a Bíblia a cores na sua frente. E é um único versículo que, por causa da liberdade criativa que a série tem, ela consegue apresentar pra gente um contexto muito maior. Por exemplo, eu não sabia que existia essa lei da primeira milha. Eu já li a Bíblia várias vezes, já li esse versículo várias vezes, e nunca cheguei a buscar internamente o que significava o andar a segunda milha. Justamente porque existia a lei da primeira milha que você era obrigado a fazer, como eles foram obrigados a andar com os romanos. Mas aí Jesus vira para os discípulos e diz: vamos andar a segunda milha. Ali na Bíblia você vê simplesmente sendo citado. Em The Chosen você assiste ao vivo e a cores a cara dos discípulos, a reação dos próprios romanos, sem acreditar que eles estavam andando aquela segunda milha com eles. Então, para você, Marcos, como é que foi ver essa cena? O que é que você achou sobre essa criatividade, toda a liberdade criativa que a série trouxe? Olha, eu já conhecia essa lei e eu gostei muito, que é o que você falou, né? A gente agora consegue ver e assim, porque se a gente só pega o texto escrito, dá a impressão que Jesus está nos ensinando a ser vulnerável ao mal, a pessoa que quer fazer o mal de você. Então, é, é alguém que te obriga, ou é porque esse texto ele é junto com outra parte do texto do Sermão do Monte que fala sobre se alguém te pedir a capa, né, ou a túnica, dê a capa também. Também é uma lei mosaica que as pessoas não sabem. Que é assim, quando você está num processo e não tem um dinheiro para pagar na lei mosaica, você é obrigado a dar a roupa que você tem. E o que Jesus está dizendo é: mostre para a pessoa que você não está pagando porque você não tem condição. Então dê isso e dê a capa, deixa a pessoa constrangida para dizer assim: eu não estou, é porque eu estou. Quando alguém te processa e pede sua camiseta, dê tudo, porque você vai ficar com roupas íntimas ali na frente da pessoa, deixando ela constrangida. E eu gosto que é exatamente essa reação quando Jesus continua andando. Quando Jesus continua andando, os discípulos, para variar, ficam meio. Que você está fazendo? Não, vamos chegar até o final ali. A lei fala sobre obrigação, mas não fala se a gente pode trabalhar voluntariamente. E aí, os soldados começam a ficar constrangidos, né? E começa ali, de forma sutil, eu gostei que não teve nenhum final ali que os soldados viraram amigos, porque não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando assim: se alguém está querendo te agindo de forma errada contra você, haja com amor, haja como comunidade, traga para ele que ele se É. importa, porque ele vai começar a se constranger e aí aquilo vai afetar ele no futuro. E é mais ou menos isso que a gente vai vendo que os soldados vão fazendo. Opa, eles estavam zombando depois da atitude em amor que Jesus está ensinando, começa a mudar o jeito que aqueles soldados olham eles. E é isso que Jesus ensina. E eu achei perfeita como mostrou ali, porque é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está ensinando para a gente, não, se alguém for roubar você, vai entregando tudo. Não, Jesus está ensinando aqui com as pessoas más, você haja com sabedoria e age para trazer a realidade da humanidade. Por que você está fazendo isso comigo? Eu sou igual a você.
Exato. Eu achei muito impactante também. E ver Jesus com aquele capacete romano foi impactante demais pra mim. Eu não imaginava que eu poderia ver Jesus daquele jeito e foi um ensinamento muito grande. Outra coisa que eu achei um ensinamento muito grande foi aquele momento de Maria escolhendo a boa parte, escolhendo a melhor parte. E ela escuta do próprio Jesus, né? Você escolheu a melhor parte. Poder ver essa cena ao vivo e a cores na minha frente foi impactante demais. E outra coisa muito legal foi entrar na casa de Lázaro. Porque eu me imaginava já, assim, ó, Lázaro, tenho a impressão de que esse cara era rico, ele tinha bastante dinheiro, mas a gente entrou na casa de Lázaro e a gente vê os discípulos ali comendo, tendo aquele momento de comunhão. Como é que foi pra você essa cena, esse momento onde eles estão na casa ali de Lázaro e tem esse momento específico onde Jesus olha pra Maria e fala tudo isso, também tem aquela cena com Marta. Como é que foi essa cena pra você? Essa cena também, quando a gente entra ali, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Quem conhece um pouco a Bíblia já, vai ser aquela cena, né? É um material exclusivo do evangelista Lucas, né? Tá no Evangelho de Lucas ali. E Lucas, no seu tipo que ele escreveu o evangelho, na sua visão, ele vai sempre ressaltar como Jesus valorizou as mulheres. Então é em Lucas que mostra que são mulheres ricas que sustentam o ministério de Jesus. É em Lucas que vai mostrar todo esse levantar de Maria quase como um lugar de discípulo. Por quê? Porque a expressão aos pés de Jesus tá lá assim. E ela também estava aos pés de Jesus. Maria também, ou seja, os outros discípulos estavam aos pés de Jesus. Essa expressão é uma expressão de discípulo formal no rabino. Ou seja, quando você ficava aos pés do mestre, você está num processo de aprendizado. E até Jesus no final fala: eu vou deixar vocês ficarem aqui aos meus pés aprendendo. Só que o que não era comum na época é mulheres serem discípulas, aprenderem ali formalmente. Era algo exclusivo para os homens. E é interessante que Maria se coloca ali, Jesus não repreende, Marta vai lá pedir para Jesus repreender para ela vir ajudar, fazer a parte dela, que era de costume na tradição as mulheres faziam isso e os homens aprendiam. E aí Jesus fala: a parte dela eu não vou tirar, não. Você está fazendo muito bem. Então, essa foi uma liberdade que o Dallas tomou de interpretação um pouco diferente do que a tradição já interpreta. E eu acho muito legal isso. O que Jesus está falando é: esse lugar de aprendizado, isso não vai ser tirado dela para ela ir lá servir. E o que o Dallas colocou ali é um pouquinho diferente. O que eu estou ensinando para ela, isso ninguém vai poder tirar dela. Isso não será Uhum. tirado dela, porque minha palavra é para sempre. Eu nunca tinha ouvido essa interpretação, então eu vou ficar meditando, acho válido, e não é assim, ou é aquela ou é essa. A gente tem que entender a profundidade de um texto igual a palavra. Então, nesse episódio, me trouxe até uma coisa que eu nunca tinha lido e ouvido, eu achei muito bacana, ampliou meu entendimento. Que legal, que legal. É muito legal como The Chosen amplia nosso entendimento de várias formas. E uma coisa que ampliou muito meu entendimento foi aquela conversa de Jesus com Maria. Que impactante, porque a gente vê no semblante, quando Maria e Jesus estão juntos, a gente vê uma versão mais vulnerável de Jesus. Ele tá junto com a mãe. Então a gente viu ali, como a gente já tinha visto em outras temporadas, momentos de Jesus em Maria, e naquele momento a gente vê no semblante dele que ele tá triste, ele tá cansado, ele se sente até incompreendido pelos próprios discípulos e pelas pessoas em volta. E aí Maria chega e fala assim: Mas Jesus, eles são humanos, o que você espera deles? E Jesus, com toda sinceridade, diz: Mas eu também sou humano. Aquilo partiu meu coração. Aquela cena, acho que deixou todo mundo que tá assistindo, toda a galera que acabou de assistir, impactada. Como é que essa cena chegou pra você, Marcos? Como é que foi assistir essa cena? O que você sentiu quando você viu esse momento de Jesus com Maria? Eu gostei muito dessa cena. Essa não é uma cena que está na Bíblia, mas é um papo que faz parte da adaptação, mostrando o quanto Jesus está cansado dos discípulos. Isso provavelmente aconteceu mesmo. Então, ele ali conversando com a imã dele, né, a mãe dele ali. E eu acho interessante porque é o seguinte: na época de Jesus, no primeiro século e no segundo século, as pessoas tinham dificuldade de enxergar Jesus como Deus. Então, os evangelistas escreveram mostrando sinais, estão dando ênfase na parte de milagres, de sinais, para falar: ó, esse que vocês têm certeza que é homem, ele é Deus também.
E aí passaram-se 2000 anos e a gente lê o texto que dá ênfase na parte divina de Jesus, e hoje nós temos dificuldade de enxergar Jesus como homem, como um ser Uau. humano como a gente, com necessidades, porque o texto teve um recorte para aquelas pessoas da época que era para mostrar a gente. Já que vocês têm tanta certeza que Jesus é homem, porque vocês tocaram, vocês viram, vocês sabem de gente da família, agora eu vou ensinar que é Deus. E a gente, essa cena tá nos lembrando, não, gente, Jesus é um ser humano igual a gente, passa fome, tem provações, tentações. A gente acha que a tentação de Jesus é algo fake, né? Quase que não aconteceu, porque assim, é quase como um teatro. Não, Jesus foi tentado, é isso que o texto diz. Então, ali, quando ele fala, eu também sou, é mesmo, a gente esquece uma coisa tão assim, eu também estou nas minhas lutas, no sentido, e ali é muito legal como ele mostra a fragilidade humana, não o pecado, mas fragilidade humana dele, ali para a mãe, dizendo, olha, é difícil, às vezes eles são teimosos. Então, assim, para mim foi muito legal. Tinha um professor meu que falava o seguinte, a gente tem uma matéria no seminário chamada Cristologia, ou seja, é o estudo de Jesus na perspectiva do ungido, do Cristo, que é todas as profecias do Antigo Testamento sobre ele. E ele falava assim, a gente precisa começar também a ter uma matéria chamada Jesusologia, ou seja, a figura humana de Jesus, porque ele é 100% Deus e 100% humano. Jesus não é só 70% Deus, 30% humano ou coisa. Ele é 100% os dois. E ali foi muito legal quando ele fala isso, dá aquela claridade. É mesmo, a gente, é para nos lembrar que Jesus também é igual a gente, sem pecado. Uau, uau. Isso é lindo, né? Agora vamos falar de uma coisa que não foi tão bonita assim de assistir. A gente chegou no ponto. Judas. Tenho nem palavras, acho que ninguém tá assistindo aqui. Bota já nos comentários aí como é que vocês estão se sentindo. Manda aqui pra gente. A gente quer conversar ao vivo, todo mundo junto. Mas assim, não sei como é que você se sentiu, Marcos, mas eu sei que eu me senti traída. Eu sabia já, todo mundo já sabe, né? A gente sabe da história, a gente tem o spoiler, que é o livro, que é inspirado na série. Mas a gente se apega ao personagem, a gente criou um apego ao Judas. E aí veio o Judas pela primeira vez roubando, a gente vê ele colocando dinheiro no bolso dele. É muito impactante, é impactante de uma forma negativa. A gente vê esse desespero que ele tem, a série traz essa imagem dele, esse desespero de fazer com que o ministério de Jesus cresça e corra. E justamente porque ele quer que o ministério cresça, ele acaba se corrompendo no meio disso tudo e começa a tirar dinheiro, a roubar o dinheiro. Então, o que você tá achando desse arco da história de Judas? Desde que começamos a história, né? Quando a gente tem aquele Judas bonzinho, que a gente conseguiu até se apegar emocionalmente. E agora esse momento do desfecho da história, onde ele finalmente começa a se comportar como a Bíblia diz que ele se comportava. Então, eu gostei. O episódio que apresenta Judas, Jay, é um dos episódios que eu mais gosto. Você perguntou logo no começo. Por que eu mais gosto? Porque eu estava distraído, assistindo, mais focado no Sermão do Monte. Eu não lembro qual que era. E aí eu estava lá assistindo e, de repente, ele vai apresentando, é alguém que negocia. Eu não sei por que eu estava tranquilo só assisti e falei, cara, e ele decide largar tudo, daí você já fica do lado dele e fala, caramba, e tudo. E quando ele apresenta no final, que ele fala que ele. Qual que é o seu nome? Vem me seguir, qual que é o seu nome? Ele fala Judas, não, eu gostei. Então o Dallas, ele faz uma pegadinha. Ele faz a gente gostar do cara sem falar quem é o cara. E eu acho que isso é fundamental. Porque assim como a série está desmistificando, no sentido positivo, Jesus, está mostrando que Jesus é como a gente, que Jesus não é aquele cara que flutua, que, sabe, nunca, sabe, tem fome, nada. Não, Jesus é igual a gente, sem pecado. Mas também está desmistificando Judas. A gente tem uma tradição de demonizar Judas ou de malhar o Judas, né? Tem algumas tradições que a gente tem que esse negócio que Judas é o pior dos seres humanos. E o que a série está trazendo é o que é o Judas de verdade bíblico. O Judas é igual aos outros discípulos. E é bom que a gente goste de Judas. Todo mundo deveria estar gostando do Judas e estar sentindo a dor, porque assim, a conversa com aquele amigo, se eu não me engano é Haddad, o amigo dele que ele vai lá visitar, e eu já ali quando ele pediu para visitar, eu falei, ali ele vai ouvir. E é tão interessante que os conselhos malvados do mal,
que o amigo dá são todos racionais. E eu acho que é um pouco isso. A gente vai, muitas vezes, a gente vai racionalizando os pecados, racionalizando as más intenções, e é o que, que a série está mostrando, que Judas, ele não foi do nada, entrou, porque na nossa cabeça, se a gente deixar, a gente pensa que Judas, porque tem um texto lá no final, a não ser o filho da perdição, né, que Jesus está mostrando que ali já era previsto que ele ia fazer isso, mas a gente entende, às vezes, de forma errada, que Judas já entrou assim: eu vou infiltrar, eu vou acabar, eu vou pegar esse dinheiro, que é um cara maligno. Não, ele foi deixando o maligno entrar, e ele foi ali, e ali ele racionalizou, falou: posso investir um pouco, eu mereço ser pago, e é verdade, todo mundo merece ser pago, porque ele não lembra que ninguém ali, está todo mundo trabalhando e ninguém está sendo pago, mas ele merecia. São tudo justificativas boas. Eu vou investir, se eu investir vai ganhar mais dinheiro para Jesus, mas tudo foi feito de forma errada. Ele não fala para ninguém e vira um roubo. Então, eu gosto disso porque aquela cena, essa última cena nos fala: todos nós temos um Judas dentro de nós. E se a gente der ouvido às nossas tentações, às nossas inclinações ao pecado, ao desejo, nós podemos nos transformar nesse discípulo. Por isso que eu gosto da série. A série tem esse negócio do The Chosen, e é maravilhoso porque The Chosen em inglês pode ser o escolhido, que é Jesus, e quando eu comecei a assistir, eu pensei que era sobre Jesus, e depois você vai ver que o plural também pode ser, que é os escolhidos, sobre os discípulos. Como eu comecei a ver que a série começou a colocar Pedro na capa, tudo, eu falei: é sobre os discípulos. E é isso que ele está dizendo. Todos nós temos a potência de ser Judas, no sentido de que bacaninha, que boa intenção, mas daí deixou, abriu brecha, e ali a gente está vendo isso. Então, essa última cena é uma cena que a gente vai, é para lamentar. Que pena. Não é para dizer, bandido. Não. É para lamentar, porque aquilo pode acontecer com a gente. Nós podemos ser Judas, isso é verdade. O legal de The Chosen é que é uma série que fala sobre o Jesus autêntico, mas é uma série que fala do Jesus autêntico com a cosmovisão dos discípulos, daqueles que foram escolhidos. E não só dos discípulos também, mas a gente vê na visão de Nicodemos, a gente vê na visão de várias pessoas que vão passando pelo ministério de Jesus. Cada episódio, se você prestar atenção, tem alguém ali que é destaque no episódio, e a gente acaba vendo Jesus através dos olhos das pessoas. Isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa narrativa que a série traz. O que você acha dessa narrativa? Jay, é interessante assim que o The Chosen ele aborda outras áreas que o evangelho não quis abordar, mas que provavelmente foi abordado. Por exemplo, casamento. Eu sempre me questionei como era Pedro ser casado e seguindo Jesus por tantos lugares, né? Mas a Bíblia não vai gastar tempo falando nisso, porque a Bíblia está com foco de revelar que Jesus é o Messias e a história da cruz, do evangelho. Mas é interessante porque, como é uma adaptação, precisa colocar núcleos diferentes para trabalhar. Então, até um tempo atrás, alguns episódios atrás, estavam falando sobre o núcleo do problema do casamento de Pedro ali, né? Que não teve, mas existe uma liberdade poética para trabalhar. E como é difícil, né? Como também trabalhou nas primeiras temporadas pessoas divergentes, né? Neurotípicas, Mateus. Aí você tem mais um, eu não lembro qual que era o outro discípulo que também o Tiaguinho, que tem a questão da perna dele. Então, assim, o temperamento explosivo dos irmãos, os filhos do trovão. Então, assim, são coisas que tá ali no texto, mas o texto não quis abordar, só deixou dicas, mas que é importante a gente olhar ali e a gente falar: caramba, olha aí, ó. É assim, e era isso, assim, no sentido de que a Bíblia nos permite pensar isso e deve pelos princípios que Jesus trabalha. Então é muito legal poder ver outras situações que a gente fala: olha, Jesus provavelmente trabalharia isso. E como é que estão suas expectativas? Porque a gente tá chegando cada vez mais perto da crucificação. Tá chegando, esse momento tá chegando. Como é que você se sente sabendo que toda a história vai chegar nesse final? A gente sabe qual é o final da história. E a gente sabe também, vai ter ressurreição, graças a Deus, vai ser muito bom. Mas vamos pensar agora
visualizando a crucificação. A gente sabe que a série tá fazendo um crescente. Se a gente achava que chorava na primeira temporada, foi crescendo em choro em cada temporada. Temporada 4 tá um recorde, assim, de situações emotivas, tá gerando muita emoção na gente. E como é que estão as suas expectativas para as próximas temporadas? O que você acha que vai acontecer? Como você acha que vai ser narrada a história? Então, o Evangelho é uma história que começa por um spoiler, né? Então, assim, a gente já sabe o final. Por um lado é bom, porque toda vez que a gente está sofrendo, a gente sabe o que vai acontecer no final da nossa vida. Porque o Evangelho é um reflexo da nossa vida com Jesus, né? Mas, assim, aí entra um pouco o meu lado professor de interpretação bíblica e hermenêutica há muitos anos, então eu fico assim, é, porque o Dallas ele tem uma equipe. Eu lembro que na primeira série a gente olhar, eu fui pesquisar mais profundo quem era, quem estava. Até conheci ele agora na vinda do Brasil, quando a gente teve a estreia no cinema. E aí eu fui ver, ele tem bons caras, ele tem uma turma católica, protestante, tem os judeus. Então, a minha expectativa é qual. Porque assim, nós temos 4 evangelhos e os 4 foram aceitos pela igreja, os 4 contam sobre Jesus, mas cada um tem uma ótica diferente. Isso é lindo, isso é. Jesus é tão maravilhoso, é uma montanha tão grande de revelação, que cada um está de um lado da montanha falando, esse é Jesus, o outro esse é Jesus, mas é meio diferente porque cada um tem uma ótica. Né? Por isso que a gente chama os 3 primeiros evangelhos de sinótico, porque cada um tem uma ótica específica sobre o relato de Jesus. E a minha pergunta é: para onde o Dallas vai? Qual que vai ser? Porque assim, só tem uma crucificação. E aí, se você mistura muito, você começa a. Eu fico perguntando, porque às vezes ele vai para um lado, eu falo, isso aqui é o relato de Lucas, ele decidiu escolher esse relato por isso. Aí, às vezes, ele vai com Mateus, por exemplo. Mateus está anotando o ser. Toda hora Mateus está anotando ali as coisas. Eu acho é uma linha muito interessante, né? Porque os estudiosos colocam que o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Mas não tem problema. O Dallas está colocando, não, mas Mateus, por estar lá, ele está anotando. Então, assim, eu fico nessa expectativa, para que caminho ele vai seguir. E eu fico assim, como também vai ser essa crucificação? Porque nós temos, por tradições, às vezes a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo é muito ressaltado como algo importante. Mas os protestantes têm a substituição como algo importante. Então, assim, você vai ver, tem sempre uma briga quem pesou mais a mão na condenação. A gente já viu no nosso episódio a armação dos religiosos, mas também os romanos são culpados. Então você tem, mas também o povo clama para crucificar. Então você vê que os evangelhos põem que a culpa é de todo mundo. Então tudo isso aí a gente fica pensando como é que vai ser colocado na tela. Eu tô muito animada também, muita expectativa. E tem uma galera com muita expectativa pra te fazer perguntas. Então vamos lá, a gente tem 3 perguntas. Você pergunta rapidinhas, eu pergunto, você responde coisa de 30, 40 segundos. Mas fica à vontade. Vou fazer a primeira pergunta. Primeira pergunta é da Mariana. Ela pergunta assim: como professor de hermenêutica, eu imagino que que tenha sido difícil aceitar de primeira o uso da licença artística na série. Olha só, ela já parecia até que tinha escutado essa conversa aqui. Como você fez para deixar um pouco de lado a versão professor e poder aproveitar cada detalhe da série? Ó, não tem como eu tirar de lado o professor, porque o que eu sei, e o que eu estudei muito, eu estudei. Então, assim, não tem como tirar de lado. Eu não tenho um espírito crítico. Isso tá errado. Eu consegui, logo na primeira temporada, deixar para trás e poder desfrutar, chorar, saber que aquilo é uma adaptação. É muito tranquilo para mim, como eu vim de uma família que gosta muito de cinema, para mim já estava posto. Mas eu tenho coisas que eu pego, que a grande maioria não pega, mas eu sei que eles colocaram no roteiro para pessoas que já estudaram bastante. Por exemplo, o Evangelho de João, ele é um evangelho que ele foi escrito muito tempo depois com outro propósito. Ele não é um sinótico. Então, ele é um evangelho que João decidiu mexer com a geografia. Assim, coisas que acontecem em um lugar, João geralmente coloca em outro lugar, porque ele está adaptando a história de Jesus para fazer um impacto mundial, vamos dizer assim. Então,
todos os outros evangelhos falam que Jesus, o profeta não tem valor em sua casa sobre Nazaré. João coloca que isso aconteceu em Jerusalém. Bom, isso é uma grande discussão na academia. E aí o Dallas me coloca em vários episódios que João é ruim de geografia. Então, várias vezes ele fala, você se perdeu de novo? Alguém fala para João fala, eu não consegui decorar. Então, isso é uma dica para brincar com a gente. Uau! E que muitos nem devem perceber, mas eu ficava rindo ali e a minha esposa perguntava, o que foi? Depois eu te conto, porque o que ele está fazendo é brincando com a gente que estuda muito Bíblia. Que incrível! E é legal isso. E é lógico que João é bom de geografia, porque ele está fazendo uma adaptação. Só que aquilo é um jeito dele brincar, o Dallas falando, eu sei que vocês vão discutir isso, mas eu só estou adaptando e brincando. Gente, que genial! O Dallas é mais genial do que eu imaginava. Uau, eu não sabia disso. Muito legal. Aí, Mariana, ele respondeu sua pergunta. Agora vamos pro Tiago. O Tiago perguntou assim, Marcos, o que você achou da representação do Sinédrio no episódio? A gente tem vários fariseus, saduceus e uma galera uma contra a outra. Muita politicagem rolando e parece que nada vai pra frente. Isso realmente aconteceu naquela época? Misericórdia! Será que é possível afirmar que Jesus sentiu medo, uma crise de pânico ou até ansiedade pelo cenário que se formou em toda Jerusalém e no Sinédrio indo atrás dele? Olha, eu gostei desse episódio porque quando chega o amigo lá do Shimon, eles fazem uma licença ali para ele. Eles fazem uma brincadeira que fala: vamos ver se é observador. E é um trocadilho com observar é cumprir a lei restritamente, né? E aí ele fala assim: eu sou um observador. Então tá bom, observa. E aí ali eles apresentam o Sinédrio. Diferente do que a gente pensa, na época de Jesus, existiam várias que a gente chama de facções, tipos de pensamento. Então as pessoas, e eles viviam entre eles de certa forma harmoniosamente ali. Eles conseguiam, eles brigavam pra caramba. A gente vai ver os saduceus brigando com os fariseus mais para frente com Paulo. Mas é interessante que apresentou todos os personagens. Eu acho que isso é muito rico porque, por exemplo, apresentou os herodianos, que é pouco falado, mas a Bíblia vai apresentar que são religiosos que se uniram ao rei Herodes. E o rei Herodes era uma pessoa que não tinha dado um golpe, ele não é benquisto, né? O pai dele tinha dado um golpe. Então, assim, era alguém que. Aí eles falam: ó, tá vendo como eles estão bonitos? Olha esse anel deles. Ele vai dizendo: o que está dizendo ali esses caras são corrompidos. E é verdade. Aí mostra os escribas, gente com pouca roupa, porque tinha que ser um trabalho voluntário. Aí você pensa assim, trabalho voluntário, gente de coração. Mas eles faziam voluntário para conseguir uma vaga no Sinédrio. Então, o que é o Sinédrio? O Sinédrio é a mistura. A gente hoje no Brasil tem Supremo Tribunal, tem Congresso e tem Executivo, tá? E tem os pastores da nossa igreja. Vamos dizer assim, a nossa denominação. Pega esses 4, joga tudo junto, é o Sinédrio. Sinédrio, eles eram a representação religiosa, mas eles eram quem legislavam sobre Jerusalém, eles eram também o executivo. Você pode ver que tem até uma brincadeirinha que ele fala assim, esse cara construiu minha casa, você constrói. Tem gente que era contra, então ele era o executivo de obras, e também eles eram o judiciário e o legislativo. Então, assim, é tudo uma coisa só. E o interessante é a gente ver que tinha gente boa e gente ruim. Não é só também achar que é todo mundo do mal, mas é uma grande confusão. Então, esses 70, por isso que tem o número 70 ali, para lembrar lá de Moisés, que conseguiu estipular 70 homens, eram 70, um grupo que comandava Jerusalém, e ali é muito bem apresentado. Eu gostei bastante que apresentou isso, e é essa confusão, mas nada é diferente dos dias de hoje, é a mesma coisa. A gente vai ver qualquer câmara, os vídeos de congresso, de tudo. Essa bagunça era naquela época também, com um agravante. Eles eram líderes religiosos também. E acabava dando muita autoridade, né? Muito poder. Isso é interessante pensar e tentar e associar com a modernidade. Como era no passado com a modernidade. Acaba sendo a mesma coisa. A última pergunta, eu não vou mentir. Quando eu li essa pergunta, eu dei risada. Eu quero saber como vai ser a resposta. O Mário Fernandes perguntou assim: a pergunta que não quer calar. The Chosen quebra o segundo mandamento? É um monte de kkkkkkk. Será? E aí, Marcos? Qual a sua resposta para isso?
Ó, ele pôs kkk, mas é uma pergunta interessante. Eu fiz um post um tempo atrás, tem até no meu perfil do Instagram, Marcos Botelho, e deu muita repercussão. Porque essa é uma pergunta que muitos conservadores fazem. Uai, não é para. O segundo mandamento pode ser o primeiro, depende de algumas tradições lá. Quando a gente vai ler Êxodo 20, vai falar que não fazer imagens, não fazer representações de Jesus. Então a pergunta é: então pode fazer num filme? É uma pergunta honesta. A gente não pode passar, lógico que pode. Mas e aí a pergunta é que é essa proibição, né? A gente sempre quer ser muito literalista nos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos são leis de reflexão para você saber princípios, né? E ali ele quer dizer o seguinte: não façam imagens com cunho para a idolatria, ou representações de Deus para que você possa ter um acesso a Deus e adorar essas imagens. Porque a imagem de Deus são seres humanos, eu e você, e na verdade a única imagem de Deus é Jesus. Então, quando Jesus encarna, ele é a imagem de Deus. E aí podemos afirmar que, com bastante certeza, que o filme The Chosen não teve a finalidade de criar um novo Jesus para a gente adorar. Ninguém está assim, ó, Senhor, vamos abandonar a Bíblia e vamos adorar esse Jesus. É até um exercício interessante, Jay, e eu fiz isso, e é um pouco decepcionante, mas é bom. Eu fico vendo entrevistas do ator Jesus fora, aí você fica, ele não é tão legal como personagem, né? Porque a gente tem um carinho muito legal por Jesus, como a figura, né? E daí quando você vê ele fora, até fazendo outros filmes, eu acho que eu já vi, você fica assim, Sim. deu uma estragada. E é bom dar essa estragada, porque só existe um Jesus, né? Então, e eu sempre respondo assim, quando a gente era novo, não sei quão novo é os espectadores aí, mas quando eu era novo, você tinha o flanelógrafo, Jay. Eu não sei se você sabe o que é um flanelógrafo. Não conheço. Eu vou contar para essa sua geração. Flanelógrafo, a gente tinha um quadro que tinha um pano verde ou de outra cor, e a professora, que geralmente veio de algum ministério infantil, né? A professora ela vinha da OM, que era coisas, missões. Ela colava Jesus, aí colava os pãezinhos, a multidão, ela ia contando Eu história. peguei isso quando eu era muito pequena, eu só não sabia o nome. Eu peguei isso, eu lembro disso. E ela colava no flanelógrafo ali e a gente aprendia sobre Jesus. E ninguém questionava que aquele Jesus era a imagem de um Jesus. Ninguém questionava que aquilo lá era quebrar o segundo mandamento, porque todo mundo entendia que era um motivo pedagógico que a professora da escola bíblica estava fazendo para ensinar nós, as crianças. E a mesma coisa, a sétima arte, o filme, é um motivo pedagógico de recontar a história que nós recebemos a função de fazer. Então, às vezes, a gente usa com a imaginação em púlpitos. Toda vez que a gente está recontando, acabou de ler o texto, começa a recontar, a gente está recriando a história de Jesus, se é o evangelho, dentro da nossa cabeça. E nós não estamos pecando, porque todos nós temos que recriar para entender. Então, o The Chosen não quebra o segundo mandamento. Pode ficar tranquilos. Mas se você está vendo... Mas às vezes você fala assim, estou muito apegado. Gostar não é idolatrar. Mas assim, se você estiver idolatrando The Chosen, então faz um jejum. Mas assim, quero falar que a gente idolatra às vezes futebol, às vezes idolatra o ministério, tem tantas outras coisas. Cuidado. O inimigo não trabalha com o óbvio. O óbvio seria o The Chosen. Ele trabalha com outras coisas que a gente coloca como idolatria e que geralmente passa desapercebido. É verdade. Olha só, Mário, a gente teve uma aula aqui sobre isso, foi muito bom. Então, eu quero te agradecer, Marcos. Muito obrigada por esse bate-papo. Aprendemos tanto, foi muito bom, aprendi muita coisa. Sei que quem tá aqui com a gente ainda, tá ao vivo. Manda uma mensagem de obrigada pro Marcos, por favor, gente. Manda aqui. Obrigada, Marcos Botelho. Inclusive, já vai seguir ele nas redes sociais. Se você não segue The Chosen ainda, The Chosen TVBR, segue o Marcos Botelho e The Chosen TVBR em todas as redes sociais. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado com a gente. Obrigado vocês, todo mundo do The Chosen. Está de parabéns o Grupo Brasil do The Chosen. Eu gosto de seguir vocês pelo humor. Não fiquem
Não ouçam os muito legalistas que brigam com vocês, que sempre eu vejo alguém ali bravo que vocês fazem as brincadeiras. Eu adoro as brincadeiras. Eu Sempre gosto das tem. figurinhas de WhatsApp que tem os discípulos. Eu gosto de tudo, eu sigo tudo. E quem quiser, lá no Instagram do Marcos Botelho, ou eu sempre faço alguns posts sobre The Chosen, porque a gente usa coisas que as pessoas estão conversando para ensinar um pouquinho mais de Bíblia, e às vezes sempre faz uma comparação, mostra como o autor seguiu para um caminho. Então é sempre legal ter gente aí que gosta do The Chosen seguindo. Muito obrigado a todo mundo, viu, gente? Muito obrigada, Marcos. E sabe que semana que vem, domingo que vem, é nosso último momento de transmissão. Porque a gente vai falar sobre os episódios 7 e 8. Vai ser nosso último momento e depois vai estar no aplicativo. Então já convida os nossos telespectadores para estar aqui domingo que vem assistindo nossa última transmissão com os episódios aqui no YouTube e no Facebook. Ô, gente, o pessoal fez uma coisa muito injusta comigo. Me deram só os 5 primeiros episódios. Então, assim, eu assisti agora o sexto que acabou de passar e vou ter que ficar lá para assistir o sétimo e o oitavo. Então vamos estar junto domingo que vem. Muito legal. E assim, eu sou pastor, provavelmente vou estar pregando, mas assim, aí eu volto e vou assistir à noite, mas só fica por 24 horas. Depois é só no app que eu também tenho, e é muito legal. Então, assim, gente, vem assistir ao vivo e depois no app também.